Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 38 até o verso 39. Verso 38 e 39. Diz assim, na minha tradução: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do homem. Irmãos, hoje eu vou fazer um sermão um pouco diferente de quase todos os que eu tenho feito. Talvez seja um pouco pesado para vocês, os que vocês vão ouvir. Mas eu acho que se faz necessário, porque a igreja cristã, aqui no Brasil, de um modo geral, ela não tem muitos motivos para se comemorar. Porque talvez nós estejamos vivendo uma das piores gerações de cristãos que já passaram por essa terra. Nós não temos nada para comemorar. Está dentro da igreja, infelizmente hoje, o adultério, o homossexualismo que é reprovado por Deus, o divórcio, todas essas coisas, infelizmente, elas têm entrado dentro das nossas igrejas. Nós temos uma geração hoje que quer a glória, em vez de ser para Deus, as pessoas querem a glória para si mesmas. É uma geração mimada. Se você não cumprimenta o irmão da igreja, vou sair da igreja porque fulano de tal não me cumprimentou, não falou comigo. Qualquer coisa hoje que acontece na igreja é motivo de você abandonar a sua fé, se afastar de Deus. Sabe, irmãos, é uma geração que não consegue dobrar os joelhos e ficar 3 horas orando, buscando o poder de Deus. Muitos vêm nos cultos da igreja apenas para cumprir uma liturgia, mas às vezes durante a semana são quase iguais aos ímpios, praticando, fazendo as mesmas coisas, falando da mesma maneira, pensando igual ao mundo. Todos os cristãos, irmãos, deveriam ser ou seguir o exemplo dos cristãos primitivos do primeiro século. Quando um grupo de cristãos foram para uma cidade chamada Antioquia, ali pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque as pessoas viam que eles seguiam o exemplo de Cristo Jesus. Eles passavam o cristianismo verdadeiro para as pessoas. Eles mostravam quem eles eram. E hoje, infelizmente, nós não temos motivos para comemorar. Quantos e quantos membros da igreja nos nossos dias, irmãos, têm sido meros espectadores? As pessoas vêm para a igreja, assistem o culto, voltam para suas casas e nada acontece nas suas vidas. Vem no outro dia, assiste o culto, volta para casa e nada acontece. Sabe, nós não estamos aqui para falar da sua melhor vida na terra, do seu trabalho, Isso não importa para mim. Sabe qual que é a minha maior preocupação para nós nos últimos dias, irmãos? Onde você vai passar a sua eternidade? Já parou para pensar sobre isso? Onde milhões que estão morrendo todos os dias sem Cristo irão passar a eternidade? Isso às vezes me corta o coração, ver uma geração completamente afastada, distante dos caminhos de Deus. Se Deus não tiver misericórdia, irmãos, de nós, nós iremos sofrer muito no juízo eterno. Hoje, para você ter uma ideia, falando do cristianismo geral, das igrejas evangélicas todas no Brasil,
nós temos aí aproximadamente 50 milhões de cristãos, né? Mas, infelizmente, a nossa geração e a nossa nação, de modo geral, ela foi corrompida, muitas vezes liderada por um governo corrupto também, né? É uma coisa assim muito paradoxal que a gente pode perceber, né? No momento onde a igreja evangélica atinge o seu maior contingente, né? Se você estudar os avivamentos que aconteceram ao longo das histórias, né, você vai perceber que quando uma igreja ela era avivada, ela surtia um impacto muito grande na sociedade. Sabe o que acontecia? As gravidez antes do casamento baixavam, né? A criminalidade baixava, a inadimplência baixava, o uso de drogas diminuía, os divórcios baixavam, porque eram as pessoas se voltando para as coisas de Deus, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. E assim sempre foi na história dos grandes reavivamentos nessa terra. Porém, agora o reavivamento brasileiro, ele está, ao invés de promover essas coisas que acabei de falar, está sendo o contrário. Está promovendo o pecado, a iniquidade, a injustiça. Tudo porque, irmãos, muitos falsos pastores com suas falsas igrejas, pregando um falso evangelho, produzindo falsos cristãos. Tudo para termos enormes ajuntamentos nas igrejas, de bodes sendo liderados por lobos, em nome de Jesus. Isso, irmãos, não são igrejas, são centros de celebrações da carne, são centros de adoração de Satanás, como diz no Apocalipse, capítulo 2, verso 13, e capítulo 3, também o versículo 9, né? Não haverá um avivamento verdadeiro, um avivamento correto, né? A menos que nós sejamos batizados com o poder do Espírito Santo na nossa vida. E nós não vemos as pessoas buscando, irmãos, o poder do Espírito Santo, né? E uma outra coisa, o Espírito Santo, ele não pode ser comprado. Não adianta nada você levar dízimos e ofertas para essas igrejas, para que você possa ser um melhor cristão, não. O cristianismo, ele começa dentro da sua casa, entre você e Deus, entre você e esse livro, a palavra do Senhor. Isso é o que vai fazer com que haja uma reforma e um reavivamento na minha e na sua vida, né? É quando o coração ele é rasgado, conforme foi cantado, né, aqui na frente há poucos minutos atrás. O avivamento, irmãos, é quando por trás de um evento, ou seja, por trás de uma igreja, de uma cidade, existam homens e mulheres que estão dobrando os seus joelhos, buscando ao Senhor, fazendo de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Existe um homem que um dia ele começou um avivamento para que essa igreja pudesse nascer. E esse avivamento ele começou lá no jardim do Getsemane, com este homem agonizando, suando gotas de sangue, e depois instruindo 12 homens. Que esses homens deram início ao cristianismo, e o cristianismo começou a crescer. Houve uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O campo de vocês é o quê? Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. É muito triste o que nós temos, infelizmente, assistido hoje. Uma disputa de congregações, placas de igrejas, né, apenas para pregar um falso evangelho. Nós temos ouvido lobos que devoram rebanhos inteiros, né? E infelizmente essas pessoas estão mandando sua membresia para a perdição eterna. A igreja, irmãos, ela prosperou financeiramente. Quantas igrejas tem por aí? Elas não podem dizer como Pedro: não tenho prata nem ouro, porque são riquíssimas. Mas será que essas igrejas podem dizer: levanta e anda? Pedro, irmãos, ele tinha uma paixão missionária, ele tinha uma paixão por Cristo. Pedro tinha um novo nascimento.
E foi preciso ele passar ali pelo vale da sombra da morte ao ele ter negado a Jesus Cristo. Mas Cristo transformou o seu coração. E agora o único desejo que Pedro tinha na sua vida era anunciar o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Você já avaliou qual é o preço de uma alma? Para Jesus custou a sua própria vida. Ele veio ao mundo e morreu para salvar a mim, para salvar você. E milhares de pessoas, irmãos, estão se perdendo. Por quê? Porque não querem aceitar o sacrifício de Cristo, né? Foi comissionado a mim e a você, tá? Uma missão. Essa missão chama-se pregação do Evangelho. Ou seja, o que é a pregação do Evangelho? É simplesmente você falar para outras pessoas o que Jesus fez por você, o que Ele pode fazer por elas também. A Bíblia, ela nos diz que eu e você somos o quê? Embaixadores de Cristo. O que é um embaixador, irmãos? É uma pessoa que mora em um país, mas nasceu em um país, aliás, ele é levado para um outro país para representar o seu país. Ou seja, você e eu, nós somos cidadãos do reino celestial. Nós estamos aqui nessa terra simplesmente para representar a nossa pátria, representar a Cristo, representar o nosso Deus. E eu pergunto, as pessoas têm visto um pouco de Jesus em você? Nas coisas que você diz, nas coisas que você fala, naquilo que você é? Você tem uma responsabilidade muito grande, meu irmão, e eu também, né? Temos muitos programas na igreja, temos dezenas de ministérios, mas será que os nossos ministérios, nossos programas, eles estão centralizados em salvar as pessoas para o reino de Deus? Muitas pessoas, irmãos, têm aí feito trabalho simplesmente para aparecer, para querer o louvor dos homens, quando na realidade, um dia, um dos apóstolos, um dos seguidores de Cristo, João Batista, ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Mas nós muitas vezes estamos dizendo: importa que eu cresça e ele, quem sabe, apareça um pouquinho, né? O que justifica, irmãos, não é o ódio por aquilo que é errado, mas é fé em Cristo mediante a regeneração de Cristo Jesus. Você não basta apenas não gostar daquilo que é errado, você precisa fazer aquilo que é certo. Nós precisamos de ter uma igreja que tenha paixão pelo ministério. Hoje, irmãos, o cristianismo, como foi sempre em todas as épocas, ele exige, ele pede, ele quer sacrifício. Só que as pessoas não querem se sacrificar por amor a Cristo Jesus. É só você ver a história dos discípulos. Todos eles, com exceção de João, o discípulo amado, foram martirizados. Eles foram mortos por servir a Jesus. Então, se você não quer nenhum tipo de sacrifício, você está no lugar errado. O próprio Jesus Cristo, ele disse que no mundo tereis aflições, né? Se seguir a Jesus, fazer a vontade dele, não é como muitas igrejas pregam, não. Se você vier para Jesus, se você der o seu dinheiro, você vai prosperar, os seus problemas vão acabar, Jesus vai te dar paz, você vai ter tudo o que você quer. Não é isso, irmãos. A Bíblia nunca pregou essas coisas. Aquele que quiser vir para mim, deixe seu pai e sua mãe, segue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho para a salvação, ele envolve sacrifício, ele envolve lutas, ele envolve nós desfazemos de algumas coisas, renunciarmos. Algumas renúncias, elas são voluntárias. Por exemplo, uma pessoa que ela aceita Cristo como Jesus Salvador, ela abandona algumas práticas que ela queria porque ela ama Jesus. Mas existem algumas renúncias que elas não são voluntárias, que é coisas que você, por exemplo, você não queria deixar um bom emprego que você ganha bem para servir a Jesus, mas às vezes é necessário, porque o seu patrão, seu chefe não te libera no sábado. Mas uma coisa é certa, irmãos:
A palavra de Deus diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Quando você é fiel a Deus, Deus, Ele será fiel nas promessas que Ele tem para você. Você não vai deixar de passar por tribulação, dificuldades, mas em meio à tribulação, Deus, Ele vai estar ali com você. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar forças para que você vença o Evangelho de Cristo. O que você precisa fazer, irmãos, numa geração que está se perdendo, numa geração que está aí se corrompendo? Comece a usar os dons que Deus te deu. Todos nós temos um dom, uma habilidade para fazer alguma coisa boa. Visite pessoas. Se você não sabe pregar, se você não sabe dar um estudo bíblico, ore por aquelas pessoas que estão dando estudo bíblico. Fortaleça a fé delas. Não fique sem fazer nada para Deus. Já pensou como é que está o seu currículo? Geralmente quem vai trabalhar prepara ali um currículo para entregar numa empresa. Já pensou como está o seu currículo espiritual? Qual as suas experiências que você teria se você apresentar o seu currículo para Deus? Ou será que você teria que apresentar um currículo em branco? Nós precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais a Deus diariamente, irmãos, para que a nossa fé seja uma fé viva, ativa, para que o Espírito Santo do Senhor, Ele trabalhe da maneira como Ele quer na nossa vida. E o meu desejo nesta manhã é que você e eu sejamos pessoas segundo o coração de Deus, que paremos de ter brigas, discussões, de olhar para o lado. Vamos olhar para frente, vamos olhar para Cristo, para que o Espírito Santo de Deus, Ele nos use com poder. Muitas vezes deixamos de receber as bênçãos de Deus, porque nós nos distraímos com coisas corriqueiras que não vão nos levar a nada.